el trabajo, cómo es lo mecanismo por separado de los dos y cómo están relacionados. Y también vamos a resaltar algunas importancias, como por ejemplo, que no trabajan por separados, porque para percibir, por ejemplo, el sabor de las cosas, hay que estar, hay que tener tanto el gusto como el olfato, hasta porque los dos se comunican. El olfato por la cavidad nasal, por la nasofaringe, y el gusto va a comunicar también, pero por la orofaringe. Y ahí van a integrar completo lo que serían los sabores, y que es importante también para que nosotros podamos discernir lo que es bueno de lo que es malo y nos proteger también contra sustancias que pueden ser dañinas para nosotros. Tanto que cuando olemos algo que es irritativo o que no tiene un olor bueno, ya sabemos que puede ser dañino, nos alejamos o tenemos aversión. Y el gusto es la misma cosa. Yo voy a empezar explicando por los aspectos histológicos brevemente para que después mis compañeros puedan explicar más a fondo. El epitelio de la lengua es principalmente el epitelio escamoso, pero o entonces el epitelio plano estratificado, que en la superficie dorsal es queratinizado. La superficie dorsal es queratinizado justamente para ayudar a la función mecánica por cuenta de lo atractivo con los alimentos. Entonces tenemos algunas papilas gustativas, son cuatro, que son las papilas filiformes. Su función es principalmente mecánica, que ayudan en la manipulación de los alimentos y también eh, en el movimiento de raspaje. Las papilas foliadas, las papilas fungiformes y las papilas caliciformes son las que presentan los botones gustativos. En los botones gustativos van a tener células sensoriales que van a funcionar como receptores nerviosos para que podamos transformar el estímulo químico de los alimentos en eh, potencial en señal nerviosa que va hasta el cerebro para ser procesado. Entonces, las papilas filiformes tienen los botones gustativos en sus crestas. Las papilas fungiformes van a tener los botones gustativos en su superficie apical y los botones gustativos, que son las papilas caliciformes, van a estar en los surcos. Las papilas caliciformes también presentan glándulas serosas abajo, que son llamadas las glándulas de von Ebner. Y estas glándulas son glándulas salivares linguales, donde sus conductos se desembocan acá en los surcos y ayudan a limpiar esta región de las papilas caliciformes. Por ejemplo, cuando comemos algo y nosotros ya percibimos bien el sabor en el inicio, pero no tanto después. Es como si se ensuciara, por así decir, y la saliva ayuda a limpiar justamente para percibir mejor los sabores. Entonces, acá hay algunas palabras clave para justamente para lembrar, para recordar mejor. Esto es lo que fue explicado. También con las cuatro papilas gustativas, que lo que nos interesa principalmente son los botones gustativos, porque son esas que van a detectar el gusto. El epitelio olfatorio, tenemos el vestíbulo de la cavidad nasal, que tiene como función filtrar las partículas mayores del aire. También está conformado por el mismo epitelio de la piel, es el epitelio plano estratificado. La región respiratoria de la cavidad nasal, que tiene como función calentar y humidificar el aire, es donde están los cornetes también. Y el epitelio cilíndrico pseudoestratificado y ciliado. Pero lo que nos va a interesar principalmente es la región olfatoria de la cavidad nasal, porque allí va a estar el epitelio especializado. Y en el epitelio especializado es donde va a estar las neuronas olfatorias, que que son las que van a captar los estímulos químicos de lo que olemos y van a enviar
hasta el cerebro. Hay células receptoras, que son las que detectan esos estímulos. Hay células de soporte que ayudan a dar soporte mecánico y metabólico para esas células receptoras. Y más a fondo, mis compañeros van a explicar después cómo que se va a traducir esta señal nerviosa. Acá hay una curiosidad, que es la diferencia entre gusto y sabor, porque no es lo mismo. Porque, por ejemplo, cuando tenemos la nariz congestionada, que es cuando estamos gripados o resfriados, porque nosotros no conseguimos percibir el sabor de las cosas, de hecho, porque nosotros no conseguimos sentir también. Es porque el sabor es diferente del gusto. La lengua consigue captar los gustos de las cosas. Y hay cinco: el dulce, el salado, ácido, amargo y umami. Pero eso integra el sabor. Necesitamos la parte olfatoria porque la parte olfatoria va a contribuir con los detalles. La parte olfatoria percibe los aromas de los alimentos. Porque como las dos cavidades están conectadas, como que se comunican en una parte, todo lo que comimos en el proceso de la mastigación, los alimentos tienen sus moléculas volátiles que van a ir hasta la vía retronasal y ahí sí van a alcanzar los receptores olfatorios. Por ejemplo, un morango con una fresa, una frutilla y una frambuesa, por ejemplo. Podemos percibir, por ejemplo, por la textura, pero el sabor, si tenemos la nariz congestionada, no percibimos, no conseguimos diferenciar tan bien, porque el aroma que va a ser percibido justamente por esas moléculas volátiles, no se puede detectar justamente porque está interditado, por así decir, por la congestión nasal. Ahora es Emerson. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, te Hola, escucho. hola, profe. Buenas noches. Então, eu vou falar sobre os sentidos químicos do gosto, sentido do gosto, sensações gustativas primitivas, a importância e função. O nosso corpo ele tem sentidos que nos ajudam a diferenciar os alimentos que podem ser perigosos e alimentos tóxicos, de alimentos que são agradáveis e nutritivos para o nosso corpo, dos alimentos que a gente ingere no dia a dia, alimentos da nossa alimentação cotidiana, da nossa dieta do dia a dia. O olfato e o paladar também estão relacionados com as respostas fisiológicas do nosso corpo, como a digestão. Algumas enzimas que são liberadas na nossa boca, na nossa língua, para ajudar já na digestão desse alimento que está sendo ingerido já diretamente na boca, e para a obtenção de nutrientes. Nos animais, o olfato deles ele é mais apurado, ele é mais desenvolvido do que o nosso como ser humano. Os animais eles conseguem ter uma percepção de outros animais, até de pessoas que estão cerca, que estão próximos deles apenas pelo olfato. Isso é uma coisa que nós, como seres humanos, não conseguimos. A gente precisa estar muito perto de uma pessoa para sentir o cheiro, o olor da pessoa, ou bom, ou ruim, enfim. E também está muito vinculado o olfato e o paladar com as emoções e condutas do nosso sistema nervoso primitivo. Pode passar. Não sei quem está passando slide, se puder passar. Graças. O paladar em si é a função gustativa da nossa boca. E ela não atua sozinha, como eu já falei. O olfato, ele ajuda muito, ele contribui muito na sensação gustativa da nossa boca, através da sensação do cheiro do alimento que a gente está ingerindo. Além disso, a função do paladar, ela também está diretamente ligada às nossas escolhas alimentares, aos desejos, às vontades específicas de um alimento que a gente tem. Vamos supor, eu estou com fome, mas eu estou com fome de comer uma pizza, de comer uma lasanha, de comer algo específico. E também, em contrapartida, o nosso corpo ele vai gerar um outro estímulo, que é o aporte nutritivo que a gente precisa ter, que
que é o que está faltando no nosso corpo, como, por exemplo, as necessidades metabólicas do nosso corpo. Ele vai te gerar um estímulo. Eu queria comer hoje eu só comi lanche durante o dia, mas eu preciso me alimentar de uma comida saudável, um arroz, um feijão, uma carne, alguma coisa. Esse é o estímulo que o nosso corpo vai gerar e a gente vai entender que precisa de um alimento específico naquele momento. O olfato e o paladar também, eles exercem uma função de resposta fisiológica, como eu falei, na questão da digestão e obtenção de nutrientes, e também conferem sensação de gostos do nosso paladar. E, por exemplo, nós temos 5, que é o doce, o salgado, o ácido, o amargo, o umami. O doce, por exemplo, a gente vai ter alguns principais açúcares que a gente tem no nosso dia a dia, açúcar em si, que é a sacarose, que é o açúcar de cozinha que a gente tem na nossa casa, a frutose através das frutas, a lactose através do leite, a glicose do mel, e alguns tipos de açúcares que são derivados de aminoácidos e outros de álcools. O açúcar que é gerado a partir do álcool é o xilitol. O xilitol normalmente é utilizado para quem faz dietas assim de academia e alimentação saudável e se cuida com relação a peso. Ele dá a mesma sensação de adoçar o alimento que você precisa do sabor de doce, e ele não tem uma alteração na nossa glicemia, como a sacarose causa, o açúcar refinado que a gente tem em casa. O xilitol não vai dar essa alteração na nossa glicemia. E também tem o açúcar a partir de aminoácido, que é o aspartame, que também vai dar a sensação de doce, aquilo que a gente precisa adoçar. E a nossa segunda sensação primária do gosto é o salgado. A nossa percepção do salgado, ela vai ser a partir do momento em que a gente tem um contato, ingere um alimento que tenha íons de sal, que é o cloreto de sódio, os principais, né? Cloreto de sódio, cloreto de potássio. Esse cloreto de sódio e cloreto de potássio, ao contato com a nossa saliva, ela vai quebrar em duas moléculas, em duas substâncias, em sódio e cloro, e potássio e cloro. O sódio e o potássio vai ser quem vai gerar a sensação de salgado no nosso paladar. E o cloro é como se ele fosse dar uma intensidade para esse sabor. Ou vai atenuar esse sal, ou vai dar aquela sensação de que diminuição. Vamos supor, vou temperar a comida, vou provar a comida. Estou preparando um arroz, eu vou provar esse arroz. Se você prova o arroz e ele está no ponto de sal que você quer, você vai ter uma quantidade X de cloro atenuando esse sal. E se você precisa aumentar, é falta do cloro também. A nossa terceira sensação primária do gosto é o ácido. O ácido, a nossa percepção através da boca, é pela liberação de hidrogênios. Quando a gente ingere alimentos como o ácido cítrico, o ácido acético, que é o limão, e o vinagre, que é utilizado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eles são ácidos. Então, quando a gente tem contato com esse alimento que é ácido, ele vai liberar uma quantidade X de hidrogênios, e essa quantidade de hidrogênio é o que vai me dizer, é extremamente ácido ou é menos ácido. A quantidade, quanto mais hidrogênios for liberado por esse alimento na nossa boca, vai me dizer, é ácido, é muito ácido ou é pouco ácido. Enfim, esse hidrogênio livre que vai fazer com que a gente identifique o ácido na nossa boca. Já o sabor amargo, que é a nossa quarta sensação primária, ele pode ser percebido de duas maneiras, através de compostos orgânicos com nitrogênio e alcaloides. Através de nitrogênio são substâncias tóxicas, e através de alcaloides são substâncias que a gente encontra na natureza, através de plantas que nos favorecem esse sabor amargo. E normalmente através da natureza esse alcaloide que é gerado para gerar o amargo na nossa sensação, ele é utilizado para a criação de fármacos, assim como a quinina, a cafeína, a estricnina, que é usado como veneno, e também ele tem uma função fisiológica, uma função biológica no nosso corpo muito importante, que a maioria das substâncias tóxicas encontradas na natureza, ela tem esse sabor característico do amargo intenso. Então,
É um mecanismo de defesa do nosso corpo identificar o sabor amargo e rechaçar. E qual que é a palavra que eu posso usar? E rejeitar, de certa forma, esse alimento amargo que a gente está comendo, como uma maneira de defesa do nosso corpo. E, para finalizar, tem o sabor umami também. O umami, ele significa sabor delicioso, ele é uma espécie, ele não se encaixa nem no sabor doce, nem no salgado, nem no ácido, nem no amargo, mas ele se encaixa na intensidade do sabor do alimento que você está ingerindo. Ele vai dar o sabor, como é que eu posso explicar? Ele vai dar aquela sensação de alimento gostoso, alimento bom que você está ingerindo. Essa sensação, essa intensidade de sabor, ela é gerada pelo glutamato. O glutamato também é um aminoácido, é encontrado em carnes, em queijos, em cogumelos e tudo mais. A função específica, a função principal do glutamato seria também no nosso corpo gerar uma vontade natural da ingestão de nutrientes, de proteínas para o nosso corpo. Então, a função específica do glutamato no sabor umami é gerar essa intenção da nossa ingestão de proteínas diariamente. Esses 5 sabores básicos que existem, eles existem com uma finalidade para o nosso corpo, de guiar o nosso corpo e ajudar a buscar nutrientes essenciais e evitar que a gente faça a ingestão de alimentos que estejam estragados ou que estejam contaminados ou que seja algum veneno, alguma coisa tóxica. E cada sabor tem uma função específica. Se puder passar o slide. E cada sabor tem uma função específica. O doce, o salgado, o ácido, o amargo e o umami, cada um vai ter uma predestinação no nosso corpo. O doce, por exemplo, o doce ele indica alimentos energéticos e o nosso corpo entende que essa energia, através do doce, é uma energia rápida, de absorção rápida para aquele momento. Não é uma energia que vai ser de longa duração, vai ser uma energia rápida para o nosso corpo. O salgado ele indica a presença de eletrólitos como o sódio e o potássio, que fazem a nossa regulação hidrolítica do nosso corpo e mantém a homeostase do corpo. O ácido, o composto ácido funciona como um alerta para o nosso corpo. Ele nos avisa quando algum alimento está estragado ou apresenta algum perigo, algum dano para o nosso corpo. O amargo é a nossa defesa contra toxinas naturais. Ele provoca uma rejeição imediata, como eu falei antes, justamente porque as substâncias venenosas na natureza são encontradas na forma do sabor amargo característico, por isso que é uma defesa do nosso corpo contra toxinas. E já o umami, que nem eu falei, que ela serve como principal função, além de intensificar o sabor bom dos alimentos, é estimular a ingestão de proteínas. E ela também gera a sensação de prazer durante a nossa alimentação. E para encerrar, o nosso paladar ele é um mecanismo de defesa, de busca de energia e nutrientes, e também é a parte de experiência emocional que temos com a comida. Seria isso. Graças. Buenas noches. Eu vou começar falando de umbral gustativo. Umbral gustativo seria a concentração mínima necessária para detectar um sabor. Conforme nosso amigo Emerson já disse, os sabores que nós outros conseguimos perceber é o agrio, que seria o ácido, salado, doce e amargo. Cada um deles tem uma concentração, uma necessidade de uma mínima concentração para serem percebidos. Conforme estamos vendo em nosso slide, o sabor salado e o doce, eles precisam de uma concentração um pouco maior em relação aos outros, porque são como se fosse o nosso corpo indicando que necessitamos destes sabores, de alimentos com esses sabores em maiores quantidades. Já o sabor ácido, conforme nós vimos antes, ele indica que um alimento ainda não esteja pronto para ser consumido, ainda são frutos, são produtos que estão ainda em fase de preparação. Então, eles são percebidos de forma mais rápida,
que é salado e dulce. E o sabor amargo, conforme também já vimos antes, é um sabor que necessita ser percebido muito rapidamente pela sua função protetora, uma vez que muitas toxinas, muitos venenos, muitas substâncias que são perigosas para nós outros têm esse sabor amargo. E, por outro lado, temos os índices gustativos relativos, que seria o contrário. Esse índice, ele indica uma medida de intensidade, quanto uma substância tem de intensidade de sabor. Então, nós podemos dizer que quando uma substância tem uma alta intensidade, o umbral gustativo será menor. E quando a intensidade é baixa, significa que o umbral gustativo tem que ser maior, porque necessita de uma concentração maior para perceber. Então, eles são inversamente proporcionais. Quanto maior um, menor será o outro. Em livro de Guyton, cita sobre a cegueira gustativa. Esta cegueira se pode perceber em vários sentidos, inclusive na gustativa também. A cegueira gustativa seria a incapacidade das pessoas para perceber certos sabores. Não quer dizer que não sente todos os sabores. Pode ser apenas um ou dois, podem ser variáveis, em cada momento a cegueira ocorre para um sabor em específico. E as causas para esta cegueira são muitas, podem ser genéticas, podem ser por uma enfermidade, pode ser pela baixa concentração da substância, pode ser causado por medicamentos e pode ser também por adaptação ou fadiga sensorial. Quando a pessoa está muito tempo exposta em contato com o sabor, pode ser que ela se acostume a ela e não se perceba mais aquele sabor. E um exemplo muito comum é a feniltiocarbamida, PTC, que é um derivado da tioureia. Essa substância é muito utilizada para estudos para se detectar a cegueira gustativa nas pessoas. E se acredita que 15 a 30% da população não percebe este gosto. E agora vamos falar das gemas gustativas. O que são as gemas gustativas? Elas são... Aqui está. Uma gema gustativa é um conjunto de células epiteliais que atuam como receptores sensoriais do gosto. É uma estrutura composta de vários elementos e todos eles trabalham juntos para a identificação do sabor. Né? São compostas pelas velocidades gustativas, poros gustativas, várias fibras nervosas e muitas células. Células de sostém e células gustativas. Né? A estrutura da gema gustativa, seu tamanho e composição, segundo o livro de Guyton, tem um diâmetro de aproximadamente 1/30 milímetros e longitude 1/16 milímetros e tem aproximadamente 100 células, entre elas de sostém e gustativas, propriamente ditas. A renovação celular destas gemas, né, é contínua. Elas se multiplicam por mitoses e têm uma vida útil média aproximadamente de 10 dias, pero pode ser de apenas 12 dias para umas ou outras poderem ter uma vida útil de hasta 3 semanas. O mecanismo de percepção do sabor é através das microvelocidades ou cílios gustativos, que se encontram na parte superior do poro gustativo. Esses cílios, que são especializados para movimentos, eles são responsáveis por perceber a substância e ativar neurotransmissores para que a rede ramificada de fibras nervosas gustativas recebam esse estímulo e os encaminhem ao cérebro para a interpretação.
As gemas gustativas, elas estão localizadas em las papilas linguales, em sua maioria estão em las papilas linguales, nas caliciformes, que estão na parte posterior da língua, nas papilas fungiformes, que estão na cara anterior, e nas foliáceas ou foliadas, na parte lateral da língua. E em cada uma delas papilas, como vemos em Laimarre, elas se situam ou nas paredes laterais, no caso das papilas foliadas, e nas caliciformes ou circunfaladas também estão na parte lateral, e nas fungiformes elas estão posicionadas na parte apical, na parte superior. Além de estar nas papilas linguales, elas também se encontram em outras ubicações, como em neopaladar, pilares amidalíneos, epíglotes, esôfago proximal. Então, nesses outros lugares também nós outros conseguimos perceber os sabores. Estas gemas gustativas têm, né, uma quantidade que pode variar de 3.000 a 10.000 em adultos. Os ninhos, eles têm uma quantidade ligeiramente maior, tá? E maiores de 45 anos, como o Joe, já estamos percebendo uma diminuição por degeneração das gemas gustativas. Então, com a idade, se diminui também a percepção de sabores pela diminuição das gemas por degeneração. A especificidade das gemas gustativas não é absoluta. Segundo o livro de Guyton, um estudo aplicado em gemas gustativas aisladas, de uma a uma, expostas a uma baixa concentração de substâncias de sabores, elas demonstraram reagir a um único sabor por vez. Pero em caso de uma grande exposição a uma alta concentração de substâncias, como ocorre quando nós outros comemos, né, nos alimentamos com alimentos muito condimentados, muito temperados, com várias especiarias, com sabores muito intensos, as papilas gustativas podem perceber cada uma delas, mais de um sabor por vez. Então, essa especificidade pode ocorrer ou não. Ok? E agora minha companheira vai continuar falando sobre mecanismos de estimulação. Não dá para a gente ver. Olá, profe. Meu nome é Maria Rui. Eu vou falar sobre os mecanismos de estimulação. E nos mecanismos de estimulação temos um potencial de receptor. As membranas gustativas estão sempre em repouso e as deixa negativa no seu interior. Quando uma substância com sabor entra em contato com os cílios gustativos, vai ocorrer uma despolarização. Com essa despolarização ocorre uma perda da negatividade. E isso vai gerar um potencial de receptor. Que bola! Que bola! E como um estímulo vai gerar uma resposta elétrica? Nós outros temos moléculas uma molécula com sabor que pode se unir a uma proteína receptora, a canais iônicos ou ativar com proteína G. Mas em ambos os casos, independente do sabor, vai ocorrer sempre uma despolarização. Se essa despolarização ocorrer, vai formar um potencial de receptor. Com esse potencial de receptor ativado, vai ativar uma neurona gustativa e a informação se transmite até o cérebro. E esse vai ser a nossa resposta elétrica para o estímulo. Nós temos mecanismos para cada tipo de sabor. Como eles falaram, o salgado, o ácido, o doce, o umami e o amargo. O salgado é principalmente por íons de sódio. Esses íons de sódio vão entrar na célula pelo canal epitelial do sódio e nos gerar uma resposta, causando uma entrada direta de cargas positivas
e despolariza a célula. No caso do ácido, o agrio, ele está associado com o hidrogeno, presente mais em alimentos ácidos, né? E eles vão entrar por canais específicos, que ou bloquear canais de potássio. Isso vai gerar uma polarização da célula, que gera um estímulo. No doce, a gente já tem um receptor acoplado à proteína G. O par é o T1R2, T1R3, e quando ativados, eles vão desencadear em um segundo mensageiro intracelular que vai despolarizar a nossa célula. Já no caso do umami, que é bem parecido com o doce, a única diferença é que o par é o T1R1 e o T1R3, que vão atuar como correceptores para receber o umami. Já no caso do amargo, a gente tem uma grande família de receptores, que é T2R. E cada célula gustativa que percebe o amargo, a célula gustativa, a gente tem uma família de receptores T2R. E essas células vão perceber o amargo por vários TR2 distintos, porque eles são vários no nosso caso. E então a gente tem esses 5 tipos de mecanismo de estimulação. E na finalização do estímulo é quando a nossa saliva entra em contato com as nossas células gustativas, nossos cílios, elas vão levar todo esse estímulo, que é do sabor doce, salgado, vai limpar para uma nova detecção de sabor. Olá, maestra. Buenas noches. Voy a dar continuidad hablando sobre la transmisión de las señales gustativas hacia el sistema nervioso central, así como las preferencias gustativas en el control del régimen alimentario. Como mis colegas hablaron, el gusto es un sistema neurológico bien complejo, donde el proceso se inicia en la lengua a través de las papilas gustativas y la información es generada por los receptores del gusto y es después transmitida hacia el sistema nervioso central. Y eso es muy importante para que nosotros possamos selecionar os alimentos que vamos ingerir e também na ingestão nutricional e, consequentemente, também para nossa supervivência. La señal es transmitida hasta el sistema nervioso central por algunas vías. Una de ellas es la vía donde el estímulo llega en los 2 tercios anteriores de la lengua, sigue por el nervio lingual inicialmente hacia el cuerda de tímpano y después va a seguir por el nervio facial, que es el 7º par craneal, e suas fibras aferentes vão hacia o gânglio geniculado, onde está a primeira neurona, e a ação da primeira neurona vai hacia o bulbo raquídeo, mais especificamente no núcleo de trato solitário. Já na segunda via, os estímulos chegam em 1 terço posterior da língua e em outras regiões posteriores da boca. Vão seguir por el nervio glosofaríngeo, que é nosso nono par craneal, e depois vão hacia o gânglio petroso, e também onde está a primeira neurona, e sua ação também vai depois hacia o trato solitário. E a terceira via é onde a informação chega por la base da língua e da região faríngea, vai seguir por el nervio vago, que é nosso 10º par craneal, e passar daí pelo gânglio nodoso, e também a ação da primeira neurona vai hacia o núcleo de trato solitário.
Después que llega en el núcleo de trato solitario, va a se encontrar com a segunda neurona e assim vai ocorrer a primeira sinapse. Depois que ocorre a primeira sinapse, a elecção da segunda neurona vai ascender por el lemnisco medial hasta llegar em el tálamo e mais especificamente em núcleo ventral posteromedial, onde vai se encontrar com a terceira neurona e assim realizar a segunda sinapse. Depois disso, a ação da terceira neurona vai ascender hacia a corteza primária gustativa, que está ubicada entre a ínsula anterior e o opérculo frontal, e que no nosso slide está demonstrado também por la área 43 das áreas de Brodmann. E de forma simultânea, em trato solitário, as sensações gustativas vão se integrar e desencadenar outros reflexos vitais, como é o caso da salivação. E os sinais vão hacia núcleos salivares superior e inferior, e depois hacia as glândulas salivares, a submandibular, a sublingual e a parótida, onde vai ser produzido e liberado a saliva, que é muito importante para a deglução de los alimentos e também para enviar a sinal para nosso corpo que a digestão deve começar. E toda a questão, um aspecto muito interessante é que toda a percepção gustativa tem uma adaptação muito rápida. Em torno de 1 minuto depois do contato do estímulo que houve com o alimento. E essa regulação ocorre através do sistema nervoso central que libera um mecanismo de adaptação, diferente de outros sistemas sensitivos, onde a adaptação ocorre através de los receptores. Agora, falando um pouco sobre as preferências gustativas e o controle do regime alimentário, as preferências gustativas são como se fosse um modulador de nosso comportamento alimentário. É dizer que quando a gente vai ter que teremos nossas preferências gustativas conforme as necessidades de nosso corpo. Portanto, quando temos uma preferência por um dulce, geralmente está associado a uma hipoglicemia. E quando nos alimentamos com uma fonte de carboidrato, é o que ajuda a elevar os níveis de glucose em la sangue. Já quando temos uma baixa concentração de sódio, temos a preferência por alimentos salgados, salados, né? E quando temos uma baixa concentração de cálcio, temos uma preferência por alimentos que tenham esse componente, como os leites, os quesos. Então, tudo é para buscar um equilíbrio em nosso corpo, buscar a homeostase. E também a experiência desempenha um papel crucial nessa conformação alimentária, porque quando nós outros comemos algo que nos traz felicidade, que nos remete a um bem-estar, a saciedade, temos preferência por esses tipos de alimentos. Pero quando nos alimentamos de algo que nos hace mal, que causa alguma enfermidade, vômito, por exemplo, acabamos criando uma aversão a esse alimento. E isso tudo ocorre graças ao sistema límbico, que tem alguns componentes, como as amígdalas, que são as responsáveis por dar o valor emocional, o prazer ou a aversão aos alimentos. E também temos o hipocampo, que é responsável por gerar uma memória a largo prazo dessas experiências que temos ao nos alimentarmos. E também temos o sistema de recompensa, que é onde o núcleo accumbens é responsável por esse sistema e é o que vai gerar a sensação de prazer e reforçar o ato de comer, né?
Portanto, o sistema límbico é muito importante além trazer uma orientação para nossas condutas alimentares, sempre assegurando o equilíbrio interno, a homeostasis, e também, por conseguinte, generar, contribuir para a nossa supervivência. Buenas noches. Buenas noches. A gente vai falar sobre o sentido do olfato, membrana olfatória e estimulação das células olfatórias. O sentido do olfato, ele é considerado um dos sentidos químicos, assim como o gosto. Ele tem um papel fundamental na identificação de alimentos, defesa contra as substâncias nocivas em casos de, por exemplo, incêndio e vazamento de gás de cozinha, e ele está diretamente relacionado com o sistema límbico. Isso explica a relação direta com emoções e memórias. Apesar dos seres humanos não terem o sentido do olfato tão desarrollado como os animais, ele é extremamente importante para nosso dia a dia, proteção e afins. A membrana olfatória é responsável pelo olfato. Ela está localizada na parte superior da cavidade nasal e é responsável por captar estímulos químicos dos olores. Ela mede aproximadamente de 2 a 5 centímetros quadrados em cada narina e ela contém células olfatórias, neuronas bipolares especializadas, cujos cílios possuem receptores para substâncias voláteis. Essas células são constantemente renovadas no nosso... São renovadas e elas... Tá, deixa eu voltar. Essas células são constantemente renovadas pelas nossas células basais, enquanto as células de sostém, elas oferecem proteção e suporte. As glândulas de Bowman, elas produzem o muco nasal, essencial para dissolver as moléculas odoríferas e permitir a sua detecção. Para que possamos sentir os olores, as moléculas odoríferas precisam ter 3 características. Elas precisam ser voláteis, devem se dissolver no muco nasal e necessitam ser lipossolúveis. Quando chega até os cílios olfatórios, elas se ligam a receptores que ativam a proteína G e, com isso, ocorre uma cascata química. A adenosiclase, ela produz a MPC, que abre os canais iônicos de sódio e cálcio, que vão gerar um potencial de ação. Esse potencial de ação percorre o nervo olfatório, chega ao bulbo olfatório e depois as diferentes áreas do cérebro, principalmente e inclusive ao sistema límbico. Por isso que o sistema olfatório está inteiramente ligado a emoções e memória. Ele também pode influenciar no apetite e no comportamento. Foi isso.
Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a hablar un poco sobre, solo un rato porque está enfrente acá. ¿Qué cosa? La telita que tiene chiquitita para los comandos estaba enfrente al Ah, sí, slide. sí. Bueno, voy a hablar primeramente sobre los potenciales de membrana y potenciales de acción en las células olfatorias. En reposo, la célula olfatoria tiene un potencial de membrana de menos 55 milivoltios. Esto es más despolarizado que la mayoría de las neuronas en nuestro cuerpo. Mesmo sin olor, debido a una gran sensibilidad de la membrana a cambios iónicos, la mayoría de las células pueden generar potenciales continuos a una frecuencia muy baja. Estos potenciales continuos varían desde un potencial a cada 20 segundos hasta 2 a 3 por segundo. Esto facilita el disparo de un potencial futuro. Sustancias dolorosas generan ondas despolarizantes que disminuyen el potencial negativo desde menos 50 hasta menos 30 o menos. Junto a esto, el número de potenciales crece de 20 a 30 por segundo en la despolarización. La frecuencia de impulsos varía con relación al logaritmo de la intensidad del estímulo. Esto significa que cuando hay un cambio, ¿cómo puedo decir? Solo un rato, acá. Un pequeño aumento en la intensidad de un olor débil puede provocar un gran aumento de la frecuencia de impulsos. Pero el mismo aumento en un olor fuerte casi no cambia la frecuencia. Por esto dice que varía con relación al logaritmo de la intensidad. Los receptores olfatorios son receptores de adaptación rápida. Normalmente, después de un minuto, ellos se adaptan aproximadamente 50%. Y esta adaptación sigue ocurriendo, pero más lenta. Ella no ocurre solamente en los receptores, pero todavía también en el sistema nervioso a través de un mecanismo de inhibición por retroalimentación. Este mecanismo funciona en bulbo olfatorio tenemos células granulares inhibitorias, que son llamadas granos. Estas células reciben señales de fibras nerviosas centrífugas, que son señales que vienen desde el encéfalo. Cuando un estímulo se mantiene constante, el encéfalo envía una retroalimentación inhibitoria hasta el bulbo, haciendo con que la sensación prácticamente desaparezca, en un minuto prácticamente. En el pasado se creía que el olfato dependía de pocas sensaciones primarias, tanto que hay una clasificación antigua de 7 categorías, que incluía el mentolado, que es el mentol o el eucalipto, el pútrido de carne podrida o huevo, como digo, huevo podrido, también huevo podrido. Podrido. Isto, gracias. Alcanforado, que es el alcanfor que está presente como Vicky Vaporub, por ejemplo. El almizcleño, que es musk, presente en la perfumería. El floral, de rosa y jazmín. El etéreo, de disolvente, como el éter. Acre, del vinagre. Esta era una clasificación antigua. Pero estudios genéticos muestran que existen más de 100 receptores diferentes y otros sugieren que exista hasta 1000 tipos diferentes de receptores olfatorios. Y un dato interesante es la ceguera olfatoria específica, que son en personas que no pueden percibir un olor específico. Esto ocurre porque ellas no poseen el receptor olfatorio correspondiente a aquel olor. Por ejemplo, tengo un ejemplo que me gusta mucho acá. Muchas personas dicen que el olor a cucaracha, sienten el olor de la cucaracha. Y hizo una pesquisa y dice que está principalmente asociado a ácidos grasos insaturados y ésteres.
Y esto es un caso de ceguera olfatoria específica. Cuando una persona no siente el olor a la cucaracha, es porque no tiene receptores para los ácidos grasos insaturados y ésteres. Gracias. Qué gusto tener esa ceguera, porque es asqueroso seguro. Yo no Eu huelo. falei da cucaracha, fiquei nervosa. Ay, Como que eu saio daqui? É só ficar aqui. Eu não vejo a prof? Não. Ela, prof, eu também não sinto olor a la cucaracha. Graças a Deus. por suerte, ¿verdad? Porque asqueroso. No yendo, Dios mío. Sí. Profe, yo voy a hablar de la naturaleza afectiva del olfato y la transmisión de señales hacia el sistema nervioso central. Yo no voy a hablar de la parte de anatomía porque hace parte del sistema olfatorio, la cavidad nasal, los nervios olfatorios, que es el primer par craneal, la lámina cribriforme y el bulbo olfatorio. Esa es parte básica de anatomía del sistema olfatorio. Ocurre entonces la recepción del señal químico por la cavidad nasal y con eso las glándulas de Bowman hacen como dice, la interpretación del señal y activan los receptores de proteína G. Con esa activación ocurre una activación de un aumento de AMP cíclico por la proteína de Nielsen clase tipo 3 y ocurre entonces la abertura de los canales iónicos. Con esa abertura de canales tiene la entrada de calcio y sodio y consecuentemente con la entrada de calcio intracelular ocurre una salida del cloruro que amplifica la señal. Eso habló mi colega Rafaela, pero tenía que dar un enfoque para que prosiga con el asunto. Genera así el potencial de acción. Cuando ocurre el umbral, ocurre esa despolarización y el axón de la neurona sensorial atraviesa por la lámina cribriforme, por medio de los axones del primer par craneal. Esa entrada de los axones ativa en el bulbo olfatorio los glomérulos, que son también una especie de axones. Los glomérulos hacen sinapsis con las glándulas mitral y el penacho, que son glándulas de proyección. Y esas glándulas de proyección activan las interneuronas. Las interneuronas son consideradas células granulares y periglomerulares para inhibición, que hace con que haya un enfoque en el receptor para concentración del estímulo. Y el estímulo cada receptor olfatorio tiene un estímulo, un receptor único. No sé cómo decir, cada receptor es único para el estímulo. Y cuando hablamos de la proyección del sistema nervioso central, que ocurre principalmente y por el medio del bulbo, enviando las señales al sistema nervioso, hay una activación de las memorias, que es uno de los temas que yo tengo que hablar, porque esa memoria hace con que se llama como si fuera una plasticidad, que hace con que la neurona olfatoria tenga un recuerdo de sensaciones, emociones y gusto. Y cuanto más se intensifica, cuanto más se expone al olor, a estímulos, más fuerte fica, más específico. Entonces, cuando se va el estímulo a la corteza olfatoria primaria, ocurre la identificación de los olores. A la amígdala, una respuesta emocional, como atracción o aversión al determinado olor. Al hipotálamo, son comportamientos instintivos, como de alimentación, comportamiento sexual. Al hipocampo, a la activación de memoria y aprendizaje, que remete a las memorias como muchas veces de infancia que tuvimos. Y la corteza orbifrontal hay una integración con los otros sentidos, que son que es, como ejemplo, el gusto. Y es por eso que permite que
haya uma integração do sistema e que não passe por el tálamo. É como se fuera cortado como se não tuviera, não tem uma sinapse com o tálamo a primeira informação. Por isso permite que o sistema seja muito rápido e que ocorra de maneira integrada com a corteza orbifrontal, ativando os outros sentidos também. A amígdala é que permite essa conexão com o hipocampo, gerando memória relacionada com olores. E há também um processamento multissensorial na corteza, que se integra ao olfato e ao gosto de outros sinais sensoriais. Ele impacta uma conexão direta com o sistema límbico, que permite respostas rápidas, automáticas, como prazer, aversão, memórias involuntárias. Isso. No próximo? Pode Adel. passar, Ju, agora sou eu. Você passa para mim, Ju, por favor, os slides? Passo. Para eu não ter que conectar aqui. Só um momento. ¿Me escuchan bien? ¿Me escucha bien, profe? Te escuchamos bien. Sí, entonces buenas noches. Yo voy a dar prosseguimento agora com as vias olfatórias. Entonces, mis compañeros hablaron sobre cómo, sobre los señales. Ahora yo voy a hablar sobre las vías y cómo que nuestro cerebro interpreta en cada región el sentido del olfato. Entonces, el trato olfatório ingresa no cérebro pela região anterior, entre o mesencéfalo e o cérebro. E se divide em duas grandes áreas, que seria a área olfatória medial e a área olfatória lateral. Em minha compreensão, as áreas olfatórias seria como uma evolução, como se a área olfatória medial fosse uma mais antiga, mais primitiva, enquanto a lateral é um pouco mais desenvolvida por suas próprias características. Pode passar, Ju, por favor. Então, a área olfatória medial, ela está localizada no núcleos basales, delante do hipotálamo, e tem estreita conexão com áreas muito antigas. Então, isso faz com que seja mais instintivo nossos reflexos em relação ao olfato. Então, isso ocorre, por exemplo, quando nós salivamos ou quando lamemos os lábios, são emoções que não passam por el córtex, são subcorticais. Emoções mais primitivas, sem muito racionamento. Pode passar, Ju, por favor. A área lateral, como eu disse, se divide em antiga e moderna. Em la antiga, há projeções ao hipocampo e também ao sistema límbico. E isso faz com que se tenha uma memória por conexão com o hipocampo e emoções com o sistema límbico. Então, o que ocorre? Quando nós sentimos o olor de um pão, por exemplo, estamos aqui em Paraguai e sentimos o olor de um pão. Isso nos remete a emoções, por exemplo, como nossa madre horneando um pão em nossa casa, em Brasil. Ou quando nós sentimos olores e de uma comida podrida, sí, profe, podrida, e nos vem uma sensação de rechaço, não nos le gusta aquela sensação. Ou quando vem um alimento que nós nos gostamos, também é responsável por despertar essas emoções. Nosso livro disse que a área lateral traz isso em el livro mesmo, que esta parte do sistema olfatório lateral antigo não tem relação direta com o hipotálamo. Então, há uma conexão direta com o paleocórtex. Isso é pouco comum nos sistemas, nos demais sentidos, e nos revela que o olfato é um dos sistemas mais antigos, e isso faz com que, aunque nós racionamos o olor, hace com que tenhamos respostas mais rápidas
mas, como que eu posso dizer? São respostas que sim, pode gerar emoções mais intensas antes incluso de uma análise mais consciente. Então, essa via que hace sem passar por el tálamo nos dá esse tipo de emoção. Pode passar, Ju. E o sistema moderno, ele está relacionado com o hipotálamo, então passa por el hipotálamo, no núcleo dorsomedial e tem uma função mais específica, que seria de análise consciente e detalhada de los olores. Ocorre, por exemplo, quando nós vamos em uma adega e o enólogo, antes de tomarmos o vinho, disse para sentirmos o buquê. Quando nós sentimos o buquê, que contém os aromas, as especiarias, as notas, se é mais terrosa, se é mais com especiarias, enfim, com esses aromas mais específicos, nós então utilizamos essa área do sistema moderno que nos dá uma análise mais consciente daquilo que estamos sentindo. E nosso livro também disse que se suprimirmos a área lateral, o sistema moderno continua. Evidentemente que não teremos os recuerdos, as memórias em relação ao fato, pero os instintos mais primitivos se mantêm. Pode passar, Ju, por favor. E por fim, nos disse sobre o controle centrífugo do bulbo olfatório. Como nós vimos nas outras apresentações, o sentido geralmente é centrífugo, viene del bulbo hacia el cerebro. Desculpa, centrípeto. Desde el bulbo hasta el cerebro. E acá no controle centrífugo é o inverso, se viene del cerebro hasta el bulbo. Isto ocorre, por exemplo, quando nós vamos em la elegância. Há muitos dolores no aire, então nós não conseguimos perceber os dolores porque é demasiada informação para que nosso cérebro interprete isso. Então, o que hace o cérebro? Envia sinais para as glândulas mitrales e de Penilatio, como meus colegas disseram, para inibir alguns sinais olfativos, e isso faz com que o olfato ele fique mais apurado e refinado para que nós podemos depois distinguir cada um dos olores. É isso. Oi, Pro. Oi, Nayeli. Vamos terminar, então. Bom, hoje eu vou falar sobre os aspectos clínicos e algumas alterações que eles podem ocasionar. Bom, nós já sabemos, então, que o olfato e o gosto não é só para a gente se sentir bem, não é só para ser uma coisa gostosa, mas também para analisar algumas enfermidades. Então, eu vou falar sobre isso hoje. Bom, nós temos 4 alterações do olfato, que seria a anosmia, hiposmia, parosmia e fantosmia. A anosmia é a perda total do olfato, ou seja, por exemplo, uma pessoa, um paciente com COVID, ele não vai sentir o cheiro. Por exemplo, se eu passar um perfume, eu não vou sentir um cheiro. Ou se eu estiver fazendo um café, eu não vou sentir um cheiro. A hiposmia é a diminuição do olfato, a capacidade de sentir o cheiro. Por exemplo, geralmente acontece isso quando a gente está resfriado. A gente não consegue sentir o cheiro da comida, a comida sendo feita, você quase não sente o cheiro. Também tem a falta de apetite que vem junto dele. A parosmia é a percepção distorcida. Por exemplo, eu vou sentir o cheiro de uma flor, mas eu não sinto o cheiro da flor, eu sinto o cheiro de queimado, eu sinto o cheiro de podre, eu sinto o cheiro de qualquer outra coisa menos da flor. E por último, desses 4, é a fantosmia, que seria nada mais que você sentir cheiro sem estímulo. Por exemplo, estou aqui na sala de aula, mas não tem ninguém fumando, mas eu sinto o cheiro de cigarro. Isso acontece por conta da fantosmia.
E eles têm alguns impactos na nossa vida diária, como a nossa colega disse antes. Por exemplo, e teve uma aula da senhora também que você falou que sobre essas coisas, que, por exemplo, se você estiver numa situação de perigo, você não consegue sentir o cheiro do gás, por exemplo, ou de uma fumaça, ou até mesmo sentir que a comida tá mal, tá ruim, tá estragada, você não consegue sentir o cheiro disso. E isso acontece, por exemplo, com o pessoal que teve Covid, com sinusite, pode acontecer algumas obstruções nasais e mais algumas outras coisas. Outra coisa também, que eu vou citar mais para frente, que pode acontecer como início do Parkinson e do Alzheimer. Eu não consigo ver a pro, é estranho. Bom, depois a gente vai para alterações do gusto, que são 3. Algesia, hipogeusia e diseugia. O que são elas? É basicamente o que a gente viu do olfato, mas agora no gusto. A algesia, você vai ter a perda total dela. Você, por exemplo, vai comer alguma coisa que você gosta e você não vai sentir gosto de nada. Vou comer um chocolate e não vou sentir gosto nenhum, nem do chocolate, nem de nada. A hipogeusia já é diminuição. Por exemplo, pessoas que colocam muito sal na comida para poder sentir o gosto do sal, na verdade, não é nem da comida, mas do sal, porque não sente o salgado do alimento. E a disurgia é alteração ou distorção. Geralmente isso acontece com pessoas que estão fazendo tratamento com antibiótico. Antibiótico? Com antibiótico. Que aí sentem gosto de ferro, gosto de alguma coisa metálica. Geralmente acontece isso. E isso também tem muito a ver com, tem alguns impactos na nossa vida. Por exemplo, isso pode acontecer perda de apetite, pode acontecer de baixar o peso, má nutrição, e também isso é muito ligado ao sentido emocional das pessoas, porque você acaba não sentindo gosto de uma comida que uma pessoa querida fez, e a mesma coisa vai para o olfato, que às vezes você perde o sentido de sentir o cheiro de uma pessoa querida, de algum perfume que é muito familiar, você perde essa questão. Aqui eu coloquei um exemplo, sobre o café. Por quê? O café você pode sentir o gosto dele, desculpa, o sentido do sabor é ligado ao gosto e o sentido do aroma é ligado ao olfato. Ou seja, um teste, por exemplo, se você fechar seu nariz, tapar teu nariz, e você só colocar o café na boca, você não vai sentir o cheiro dele. E isso faz com que a experiência de tomar um café não seja a mesma coisa. Isso acontecia com muitas pessoas no Covid, que eles tomavam um café ou eles comiam uma comida gostosa. E foi um exemplo real, um ente meu que ele odiava ketchup, e a única coisa que ele sentiu o gosto foi do ketchup, quando ele colocou em cima da comida. Então ele comia tudo, arroz com feijão com ketchup, pizza com ketchup, tudo com ketchup para ele sentir o gosto de alguma coisa. E isso acaba atrapalhando no nosso dia a dia. Então é um exemplo aqui que a gente pode ter até uma experiência, né, do café. Bom, o próximo ponto é a relevância no COVID. O que aconteceu? Durante o COVID, tiveram alguns estudos que eles relataram sobre a perda do olfato e do gosto, né? Que, inclusive, em pacientes que eram assintomáticos. E aproximadamente 60% dos pacientes tiveram a perda total ou parcial do olfato. Que também pode ser que tenha alguma enfermidade depois, pode ser associada a isso. E a recuperação dessas pessoas levou de 2 semanas a 4 semanas, havendo alguns casos que demoravam até mais um tempo para voltar ao normal, ou não voltar também porque descobriu algumas outras enfermidades, como pode ser o caso do Parkinson ou do Alzheimer. Enquanto ao gosto, se observa uma alta frequência de algesia, hipogesia e diseugia, porque pode ser como iniciar um caso de uma infecção, por exemplo. Bom, o próximo ponto é em relação à questão das enfermidades neurodegenerativas.
Isso pode acontecer porque, por exemplo, o Parkinson e o Alzheimer, eles podem não haver de fato principal, começar com tremores ou esquecimento. Eles podem começar aí no mesmo local, porque a área do cérebro perde o olfato, que perde o olfato também. Então, eles podem ser associados a isso. Por isso que um Parkinson ou um Alzheimer pode não começar realmente por um tremor ou um esquecimento, mas pode começar sim por falta de olfato ou falta do gusto. E para a gente concluir, para a gente finalizar, a gente vê com todo esse estudo que o pessoal também aqui comentou, que o gosto e o olfato não é só uma questão de prazer, mas também para cuidar de uma possível enfermidade que venha no futuro. Porque eu mesmo não sabia que o Parkinson e o Alzheimer podia começar com uma simples não sinto mais o cheiro, ou não sinto mais o gosto disso. Então, também como futuros médicos aqui, a gente pode ver que uma coisa tão simples, entre aspas, pode se tornar uma coisa mais forte no futuro, como o Parkinson e o Alzheimer. Então, para a gente estudar bastante sobre isso, para ver que é uma coisa tão boba, vamos dizer assim, que acaba sendo uma coisa mais séria. E também, deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Cuidar com essas enfermidades mais graves, né? Para a gente ter o início aí de talvez uma Covid, não 19, mas é uma Covid ou uma sinusite ou uma enfermidade mais elevada. Eu acho que é isso, Pro. Tem que sair daqui agora. Sí, Saindo. Eu não sei como que aparece aqui. 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 Aí. ahí muy bien. Bueno, unas preguntas fáciles porque ustedes son excelentes luego. ¿Cómo contribuye el gusto y el olfato en la defensa del organismo? Para a defesa do organismo, prof? Sí, sí. Em caso de sentido de gusto, é pela percepção de sabores amargos, que são os sabores mais comuns das toxinas e dos venenos, né, de substâncias nocivas a nós outros. O umbral gustativo desta substância é muito baixo, então nós outros percebemos muito rápido. E acredito que minhas companheiras vão falar sobre o olfato, que é perceber os cheiros de coisas podridas, de coisas venenosas, de coisas nocivas também muito rapidamente. Yo creo que en Como gás relación al carbónico. olfato, profe, sea por su en el sistema lateral, que é um pouco mais desarrollado do que o Medial. medial. Profe, eu tô um pouco nervoso, não sei o que aconteceu nessa apresentação, então vocês perderam. Nossa, buguei. Mas eu vou falar em português, que acho que vai fluir melhor. Então, acho que como o sistema lateral ele é um pouco mais desenvolvido e ele tem essa ligação com as emoções, com a memória, por exemplo, se a gente perdeu a parte lateral, como nosso livro diz, e fica só com a outra parte, que é a medial, isso faz com que você não consiga distinguir o cheiro, não consiga racionar em relação a isso, porque como a parte medial ela é subcortical, ela tá ligada mais às emoções primitivas, você não consegue ter essa reação de fuga, de perigo, e isso acaba afetando, no caso, em perigo, alguma coisa nesse sentido. Eu creio que em relação ao fato seja nesse sentido. Sí, son los dos, lo que dijeron del olfato y del gusto. Y otra cosa sencilla también. Nosotros usamos un perfume. Compramos un perfume, usamos y al inicio olemos. Pero después de una semana más o menos nos colocamos y en el momento sentimos y pasan unos 15 minutos y ya no olemos más. Pero las personas sí huelen. ¿Por qué pasa eso? Eu creio que é pelo controle centrífugo das células inibitórias. Porque as células, os receptores, digamos assim, já estão sensibilizados
E a gente já tem essa memória no cérebro. E o controle centrífugo, ele justamente serve para inibir os cheiros, né? E até esqueci de falar isso, depois eu estava olhando aqui, que ele é responsável pela retroalimentação negativa. Então, eu acredito que deva ter relação com essa parte. Tanto a retroalimentação inibitória quanto os receptores olfatórios que são de adaptação rápida. Ujú. A inibição pelas centrífugas, como o Adelphi falou, e a adaptação do próprio receptor olfatório. Sí, exactamente. La adaptación rápida. El cerebro es como que filtra ese olor porque ya es una información que él conoce. Entonces se queda más atento a cualquier otro estímulo que sea más importante para nosotros. Eu Y até otra achei cosa, interessante, prof, porque estudando ali sobre o centrífugo, eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo, a gente está num lugar que tem muitos cheiros e de repente você não sente nada e você começa a distinguir depois. Ah, é sí. tal cheiro, tal cheiro, tal cheiro. Então, Y realmente, algo que essa me pasó, plasticidade do cérebro eu achei bem interessante. algo que me pasó a mí toda la semana pasada, donde yo me iba, olía milanesa. ¿Saben lo que es milanesa? Sí. Hay mucha acá en No, Paraguay. no había milanesa en ningún lugar, pero yo olía. ¿Cómo se llama eso? Como que é? Fantasmia. Fantasmia. Fantasmía. Não Exactamente. tem a ver com o sistema límbico também, por conta da memória? Sí, también influye. Influye. Exactamente. Mas é E quando é só você sente isso. você tem ativação. A professora te sentiu o cheiro sem que houvesse o cheiro. Então, era uma alteração no Que ele não sente. Claro, no había milanesa en ningún lugar, pero yo en toda parte olía milanesa. Y le decía a las personas y no, nadie olía, solamente yo. Pero bueno, pasa. Y eso es todo, chicos. Felicitaciones, muy buena la presentación de ustedes. Vayan a descansar ya. Graças Nos a vemos en la Deus. clase. Bom Chao, descanso. chao. Tchau, tchau. Buen descanso. Igualmente, Igualmente, profe. profe. Hasta. Pode sair? Pode.